Então vamos lá, né? Mais uma semana do PET 3, semana 5, sexto ano, comigo, professora Angelita Queiroz. Olá, alunos, sejam bem-vindos. Tema desta semana, aspectos culturais da Roma Antiga. Cara estudante, nessa semana você irá aprender sobre a cultura romana. Você deverá ser capaz de identificar aspectos culturais romanos que influenciam nossa sociedade ainda hoje. Bons estudos! Apresentação. A cultura romana teve um papel importante na formação da identidade de vários povos europeus e das colônias desses países na América Latina, pois a língua espanhola e a língua portuguesa são mistura do latim, língua falada em Roma, com outras línguas. Por isso, podemos ver semelhanças entre as palavras e estrutura das frases. Entretanto, a influência dos romanos na nossa vida vai muito além disso, e conheceremos alguns aspectos importantes da vida cultural na Roma Antiga. A mitologia romana é baseada na mitologia grega, já que os gregos fizeram parte do Império Romano por muito tempo, e sua cultura intelectual era bem vista. Os deuses das duas culturas possuem as mesmas características, mudando apenas o nome. Por exemplo, Júpiter é o senhor dos deuses, no caso para os romanos, né? E para os gregos é Zeus. Marte é o senhor da guerra, que para os gregos é Ares. E Vênus é a deusa do amor e da beleza, que para os gregos é Afrodite. Reparem que os nomes dos deuses romanos também são nomes de planetas. E isso se deve à homenagem que os cientistas fizeram à cultura romana ao descobrirem esses planetas, né? Então, olha que interessante. Aí está uma escultura, né? De um deus aí, né? Romano, todo imperoso. Agora a arte, né? A arte romana também tem influência dos gregos. As esculturas de corpos humanos considerados perfeitos era algo comum entre os romanos, pois o conceito de beleza era muito valorizado pelos romanos. A arquitetura romana também era a mesma, prédios construídos em colunas cilíndricas e utilizando a proporção áurea, relação perfeita entre altura e largura. Então aí nós vemos a imagem do Coliseu em Roma, essa é uma imagem atual, né, mas é da estrutura antiga. A gente vê que realmente, né, é bem perfeito. Além disso, os romanos desenvolveram arcos em suas construções, permitindo sustentar um peso maior e, portanto, aumentando o tamanho das construções, como o exemplo do Coliseu. O Coliseu era uma importante construção para os romanos, pois nele eram realizados espetáculos para entreter o público. Em seu subsolo havia galerias que eram preenchidas com água e em cima eram colocados barcos de guerra para simular batalhas navais. O local era utilizado também para as lutas entre gladiadores que lutavam até a morte. Durante o crescimento do cristianismo, aqueles que seguiam a religião cristã eram perseguidos pelos soldados do império e serviam de sacrifício para o divertimento do povo. A religião romana, como dita acima, era politeísta e os imperadores romanos eram considerados deuses, o que ampliava ainda mais o poder deles, pois tinham domínio do mundo político e espiritual. Com o surgimento do cristianismo, a religião romana passou a ser ameaçada, pois essa nova religião ganhava cada vez mais adeptos, pois pregava o amor ao próximo e a existência de um único Deus. Durante 2 séculos, os cristãos foram perseguidos, presos e sacrificados no Coliseu, em espetáculos com animais selvagens. Ao contrário do que era esperado, à medida que os cristãos eram perseguidos, aumentava ainda mais o número de seguidores, até que no século IV, o imperador Constantino I se converteu ao cristianismo, e anos mais tarde, o imperador Teodósio I declarou o cristianismo a religião oficial do Império Romano. A literatura romana também foi bastante importante para a ampliação do conhecimento. Alguns poetas ficaram famosos pelas suas histórias, como é o caso de Virgílio, né, que escreveu Eneida, que conta sobre a fundação de Roma. A filosofia romana também se destaca, como é o caso de Sêneca e Marco Aurélio. Já no final do Império, surgiu um escritor
cristão que influencia muito a filosofia e as doutrinas da Igreja Católica, Santo Agostinho. Ele se baseou na filosofia de Platão para criar as bases do cristianismo, pois aborda a luta do bem contra o mal. Então a gente vê, né, uma imagem deles estudando, né, em Roma. Atividades. Leia o texto. A política do pão e circo. Panem et circens. No original em latim. Como ficou conhecida, era o modo com o qual os líderes romanos lidavam com a população em geral, para mantê-la fiel à ordem estabelecida e conquistar seu apoio. Esta frase tem origem na sátira X do humorista e poeta romano Juvenal, vivo por volta do ano 100 depois de Cristo, e no seu contexto original, criticava a falta de informação do povo romano, que não tinha qualquer interesse em assuntos políticos e só se preocupava com alimento e divertimento. Agora, vamos, né, a número 1 aí, vamos ver que vai ter 3 alternativas. Sobre a política do pão e circo, responda. Letra A. O que era essa política? Então, era o modo, né, com o qual os líderes romanos lidavam com a população em geral, para mantê-la fiel à ordem estabelecida e conquistar seu apoio. Letra B. Qual o tipo de divertimento o governo usava para distrair o povo no Império Romano? Espetáculos, né, apresentados no Coliseu, aí no caso, e pão aos mais pobres. Há hoje em dia alguma distração para afastar o povo de algumas discussões políticas? Sim, né? Os eventos esportivos, os shows e a política assistencialista que nós temos no nosso país atualmente. 2. A civilização ocidental possui vários traços e influências da cultura romana. Escreva 2 dessas influências que você consegue perceber no seu cotidiano. Então, nós temos a língua portuguesa, né, que vem do latim, falado na Roma Antiga, e o cristianismo, a principal religião do nosso país. A número 3, leia o texto. Em 27 de fevereiro de 380, do ano 4 aí, outro imperador romano, chamado Teodósio, adotou o cristianismo niceno, do Concílio de Nicéia, como religião oficial do Império. A partir de então, a única religião permitida dentro do Império Romano passa a ser o cristianismo. Esta nova situação faz com que a nova religião, que antes era perseguida, a perseguir quem não a seguisse. A história do cristianismo, neste período, está ligada à história do Império Romano. Explique o motivo do cristianismo passar de perseguida para a religião oficial do Império Romano. Então, não é uma questãozinha que eu retirei do PET. Todas essas questões eu retirei do PET, as respostas. Ao contrário do que era esperado, à medida que os cristãos eram perseguidos, aumentava ainda mais o número de seguidores. Até no século IV, o imperador, né, Constantino I, então, ele se converteu ao cristianismo. E anos mais tarde, o imperador Teodósio I declarou o cristianismo a religião oficial do Império Romano. Então, eis o motivo. Obrigado pela participação, queridos alunos. Continuem firmes e vocês são capazes. Até a próxima.